Convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Antes da minha homilia, eu vou fazer 4 perguntas. Hoje. É só 4 perguntas hoje. Para testar você de algum modo. Primeira pergunta: quantos capítulos tem o livro da sabedoria? Eu escutei alguém falar aí um monte. Um monte é um jeito rápido de responder, né? Quantos versículos tem o Salmo 89? Quantos versículos tem o Salmo 89? Vede a primeira alternativa. Um monte. Quantos capítulos tem a carta de Paulo a Filemon? É um montinho, que é menorzinho, é um bilhete. É um bilhete. A gente leu quase tudo a carta no texto que nós ouvimos aqui. Então, já disse quantos capítulos tem. Não vou dizer tudo, é só isso. Você vai conferir depois. Né? E quantos capítulos tem o Evangelho de Lucas? Então, né? Fique com essas 4 perguntas aí, depois você pesquise lá, vai procurar saber. Quem leu já sabe. Quem não leu não sabe quantos capítulos tem. Então, deixa aí a pergunta no ar. 4 perguntas como lição de casa, para você pesquisar depois. 2 partes a minha homilia. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher, seus filhos, de seus irmãos, suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meu discípulo. Como entender esse texto? E como colocar esse texto em prática na nossa vida? Porque se a gente lê
esses versículos aqui, sim, desatento, parece que Jesus está desconsiderando a importância da família. Mas é isso que Jesus está fazendo? Não. Não é isso que ele está falando. No sentido de que quem ama mais a família do que a ele, não pode ser discípulo dele. Então, existe uma radicalidade nesta palavra de Jesus. E aí nós precisamos sempre, de novo, avaliar, né? Qual a profundidade que a gente tem de amor para com ele. Nós somos discípulos dele, não somos? Sim ou não? Sim? Qual o chave? Sim. Não. Não. Nós somos discípulos dele. Nós não somos discípulos dele tão somente porque nós nos fizemos discípulos dele, mas porque ele nos atraiu. Então, o amor que nós temos para com ele deve ser profundo, mais do que tudo. Amá-lo mais do que tudo. E mais do que todos. Como ele pergunta para Pedro, no capítulo 19, 20 do Evangelho de João, quando ele pergunta para capítulo 20, quando ele pergunta para Pedro, tu me amas mais do que estes? Ou mais do que a estes? E Pedro responde, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor pergunta 3 vezes, 2 vezes né, usando um verbo diferente. Jesus pergunta, gapas me, tu me amas a ponto de dar a vida por mim? E as 2 vezes Pedro responde, eu gosto. Ele diz, filio-te, eu gosto. E aí, a 3ª vez, Jesus pergunta, Pedro, você gosta de mim? E Pedro fica triste, porque Jesus perguntou, não porque perguntou 3 vezes, mas porque Jesus perguntou para Pedro do jeito que ele respondeu. E aí é justamente este o ponto. O amor para com ele deve ser mais profundo do que o amor que a gente tem pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, pelo irmão, pela irmã. Deve ser mais profundo do que o amor que a gente tem uns pelos outros até mesmo. Tudo deve estar Jesus em primeiro lugar, senão não somos dignos dele. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Aqui, um outro ponto, né, uma outra realidade desafiadora. Porque, naturalmente, a gente não gosta da cruz. Naturalmente, a gente não gosta da cruz. De modo que, se nós pudéssemos seguir Jesus e não tivesse cruz nenhuma, seria muito mais tranquilo. Mas ele diz e coloca como condição. Tem que segui-lo, seguir atrás dele, seguir no ritmo dele, seguir para onde ele for. Seguir no ritmo dele. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. E cruz, nós sabemos, não só um objeto de madeira, desculpem o objeto de madeira, mas não só um símbolo, entre aspas, esse símbolo, mas as diversas realidades de dor e sofrimento que nós temos que passar. Que não tem como a gente evitar. Que não depende da gente evitar. E que quando acontece,
A gente tem que assumir. A gente tem que acolher. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não temos explicação, e na maioria das vezes não entendemos, na maioria das vezes não temos como explicar. Mas as cruzes, vou usar no plural, que de vez em quando aparece na vida da gente, que a gente tem que fazer, ou carrega. Sofrimentos, dores, mortes, situações difíceis, rejeições, contradições, frustrações, decepções e etc. Que muitas vezes acontece na vida da gente que a gente não tem como descartar. E também não adianta reclamar, porque se reclamar é pior. Mas é preciso que a gente passe por isso com Jesus, junto com Jesus, porque sem Jesus não dá para levar a cruz, não. Sem Jesus, tudo fica mais difícil. Sem Jesus, tudo fica mais complicado. Sem Jesus, tudo fica mais dolorido. Então, essa realidade própria de quem é discípulo de Jesus. E o segundo ponto, Jesus conta duas parábolas. A primeira é do homem que construiu uma torre. Se não calculou os gastos que ia ter para terminar a torre, não vai conseguir terminar. Vai passar vergonha. Porque vão todo mundo dizer, começou e não foi capaz de terminar. Isso de uma forma material. A segunda parábola do rei que saiu em guerra, que vai sair em guerra, que tem que avaliar a quantidade de soldados que tem para enfrentar o exército inimigo. Se ele tiver uma quantidade menor, é melhor que negocie as condições de paz antes de enfrentá-lo, porque se enfrentá-lo tendo um número menor de soldados, vai perder. E aí, aqui vem naturalmente a avaliação que nós temos que fazer. Que preço nós temos coragem de pagar por ser discípulos de Jesus? Não é sermos calculistas ao extremo de calcular tudo o que nós iremos enfrentar, e de calcular tudo o que vai acontecer conosco, porque nós nos tornamos discípulos dele. Não somente, não somente, mas isso não é uma ideia profunda. Mas de calcularmos sim as consequências do seguimento dele. Nós nos colocamos nos passos dele, nós nos colocamos como discípulos dele. Até onde nós temos coragem de ir? Até onde nós estamos dispostos a ir? Até onde a gente vai ter coragem de arcar com as consequências deste caminho, desse discipulado? Porque o final do Evangelho termina dizendo: do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Então, se nós não avaliamos até onde a gente tem condições de ir, até onde a gente está disposto a ir, é possível que a gente não chegue no final. E quando as consequências do discipulado, do segmento começar a aparecer, a gente vai querer desistir. Ou então dizer para o Senhor: Senhor, se tu tivesse falado que seria desse jeito, eu não seguiria. Eu encerro com um pensamento de Santa Teresa de Ávila. Teresa de Ávila é sensacional no amor a Jesus Cristo.
O Senhor pediu para ela uma missão fora do Carmelo. Ela saiu, precisava ir de uma visita fora do Carmelo. E em Ávila, na Espanha, na época dela, meio de transporte era carroça. Ela prepararam a carroça, ela subiu em cima e foi. Antes de chegar no local, tinha que passar por um pequeno lago. E a roda da carroça, quando passou pelo lago, quebrou. E Teresa caiu. E ao cair, sujou de lama, não era nem nada sério, o vestido dela. E aí, naquele momento, ela teve um encontro com Jesus, e ela reclamando para Jesus, e Jesus disse para ela assim: eu trato deste jeito somente os meus amigos. E aí, ela muito ousada e bem-humorada, disse para Jesus: é por isso que você tem tão poucos amigos, porque você trata tão bem os seus amigos? Então, as contrariedades da vida, aquilo que nós não temos como mudar e não temos como fazer para ser diferente, é uma oportunidade extraordinária da gente perceber a presença de Jesus e aceitar pacientemente as contrariedades nos faz muito parecidos com Jesus no segmento, no suportar as adversidades, suportar a cruz, pacientemente suportar tudo aquilo que nós não esperamos e que não depende de nós. No sofrimento, nos momentos difíceis, quando nós suportamos com paciência e com esperança, nós nos tornamos ainda muito mais parecidos com Ele. E as contrariedades da vida sempre irão acontecer. Sempre irão acontecer. Não será possível a gente segui-lo sem que na vida a gente seja de algum modo contrariado por alguma situação. E esta é, portanto, uma tremenda oportunidade para servir e amar nosso Senhor com esperança e com alegria. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança e que nunca deixe a gente desistir, mesmo que passemos por dificuldades terríveis, que Ele nunca deixe a gente desistir, mas que sempre confiemos nele, né, e esperemos o seu conforto, o seu consolo, a sua presença, porque Ele não vai nos abandonar. Ele não vai nos abandonar, ainda que esteja difícil. Ele não vai nos abandonar. Santo Antão tinha ataques terríveis do demônio. E numa das lutas, ele está levando uma surra do demônio. E ele consegue vencer a luta com o demônio. Nosso Senhor aparece para ele. E aí, igual Santa Teresa, ele briga com Nosso Senhor e diz assim: puxa vida, Senhor, agora que eu venci o tentador, o Senhor aparece. Por que não apareceu antes para me ajudar? Aí o Senhor riu para ele e disse assim: eu estava aqui o tempo todo. Eu gostei de ver você lutar. Olha aqui. É assim. O Senhor, ainda que a gente não o veja, nas nossas lutas, Ele também se faz presente do nosso lado. Então não desista de lutar. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança.